Eu fiz algumas anotações, porque a palestra da manhã realmente foi muito boa. E eu não podia deixar de fazer, né? A gente faz muito isso em congresso, em seminário. E como aqui é um seminário muito para a gente estar próximo, eu não podia deixar de fazer uma referência cruzada com o que foi dito na parte da manhã e do que foi dito agora. Eu queria começar pelo que foi dito da expectativa do consumidor quando tem uma previsão. E o professor Paulo começou o primeiro exemplo que o professor Paulo deu foi o caso do airbag do carro americano, não foi isso? Então, ou seja, eu botei uma foto do meu carro aqui para vocês verem que meu carro de dia a dia, a minha expectativa é um pouco diferente, mas a minha expectativa com relação à estrada de rodagem, eu posso dizer o seguinte: se não for muito boa, meu carro não passa. Isso já posso te dizer. Então, eu botei isso aqui mais para ilustrar, porque faz sentido isso mesmo. Ou seja, o sujeito que tem um carro antigo, não chame quem tem dono de carro antigo, carro velho, que não gosta, entendeu? A gente que tem carro antigo tem uma expectativa diferente. Vou dar um exemplo. Um amigo meu comprou um carro novo, ar-condicionado, uma beleza, direção hidráulica, mas estava na glória. Eu falei, ué, o meu não tem nada disso e eu ando numa alegria danada. E o que a gente queria começar a traçar? A professora Patrícia Rossetti começou com o artigo 170 da Constituição. Professor Paulo começou com o artigo 70 da Constituição e eu não vou fazer diferente. Vou trabalhar também começando com o artigo 70 da Constituição. Porque eu quero analisar a questão da concessão rodoviária e a questão que a gente propõe, que é justamente como funciona esse mercado, analisando os princípios constitucionais que estão no artigo 170. E eu vou aqui pensar dois. O princípio da livre concorrência, no inciso 4º, e o princípio da defesa do consumidor, no inciso 5º. Quando a gente está falando em princípio da livre concorrência, a gente está falando na lei antitrust, que é a lei 8884, o professor Paulo deu algumas pinceladas nela, e a gente vai adentrar nas práticas no que o que a gente pode ver em concessão rodoviária. Mas se eu analisar em termos de direito administrativo, que é muito que o professor Rafael vai falar, esse aqui foi antes. O que a gente pode imaginar? Que, em verdade, na concessão rodoviária, o princípio constitucional da concorrência, ele é observado. Por que ele é observado? Porque não há no processo licitatório uma concorrência que determina um vencedor. Ora, se há, o princípio da concorrência estaria resolvido. Então, a minha palestra poderia acabar aqui agora sobre o aspecto do princípio constitucional. Ué, teve a licitação, foi declarado um vencedor, duas práticas de mercado. Antigamente, muito em cima da concessão, era vencedor aquele que desse a maior quantia em dinheiro ao poder concedente. Depois modificou-se. Isso foi modificado para quem estabelecesse o menor valor de pedágio. Então, a concorrência está entendida. Não tem o que se falar de direito da concorrência em matéria de direito constitucional, em matéria de concessão rodoviária. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. Porque tanto não é assim, que em 2001, quando foi criada a agência, nós vamos chegar lá, foram colocados princípios, tanto na NTT, que é a Agência Nacional, quanto na Artesp, que é a Agência Estadual, princípios de direito da concorrência. E como o nosso seminário se propõe a analisar um pleito do Estado de São Paulo, e gerar conteúdo para isso, o que a gente observa, e é isso que eu queria chamar a atenção, na portaria SLT, que foi feita agora em 2011, que, conforme nos disse o Felipe, que trabalha na Artesp, estão elaborando um grupo de estudos. Olha o que diz a linha B da portaria. Ela fundamenta em dois princípios constitucionais a intenção de caminhar com foco mercadológico para frente. Então, a agência reguladora, e a essência da agência reguladora é essa, ela pega esses dois princípios, proteção ao consumidor, e pega o princípio da livre concorrência, e coloca como sendo o mote norteador do processo legiferante interno dela. Ou seja, as normas que vão advir daí têm que estar fundamentadas. E aí, por isso que eu colei na portaria, para vocês poderem ver que é exatamente os dois princípios que eu elenquei. E a NTT? E aí eu queria colocar a questão da agência. Por quê? Qual é a dificuldade que a gente vê quando a gente fala de agência reguladora no Brasil?
Nós vimos em 2 momentos, hoje na parte da manhã, falar do princípio da eficiência. A professora Patrícia Rossetti falou do artigo 37 da Constituição sobre a questão de eficiência. A eficiência ela foi incluída, ela não é do texto originário da Constituição. A Constituição, quando foi feita em 88, não existia a palavra eficiência. Veio uma emenda constitucional e incluiu esta palavra. E justamente esta emenda constitucional que incluiu esta palavra deu oportunidade, deu nascimento à criação de todas as agências reguladoras, tal como a gente as entende hoje no direito brasileiro. Por quê? Porque você muda sensivelmente o perfil do administrador público. E aí falo isso olhando para o professor Rafael, que é nosso homem do direito administrativo. Ele deixa de ser um sujeito reativo que fica sentado numa cadeira dizendo pode, não pode, defiro ou indefiro, e ele passa a adentrar como um player, como um agente econômico ou como um fomentador dos agentes econômicos no mercado. Ele passa a deixar de parar de pensar reativamente e começar a pensar proativamente. Daí porque no direito econômico, no direito regulatório, nós temos, modifica toda a conceituação de direito. Se você olhar filósofos como Boaventura Santos, ele dá o exemplo do paradigma da modificação do direito, ele fala justamente do direito econômico. Por quê? Porque você não tem mais a sanção punitiva só, você começa a ter a sanção premial. Na área de telecomunicações, a gente viu isso no Brasil. Aquelas empresas de telecomunicações, aquelas primeiras empresas de telecomunicações que cumprissem tais ou quais regras, poderiam participar dos outros certames licitatórios. Então, ao invés de você punir, você não vai poder fazer isso, fala assim, olha, se você alcançar esse gol, eu deixo você dar um passo a mais. Então, o exemplo da sanção premial é o típico exemplo que a gente vive no direito regulatório. E olha o que fala o artigo 12 da lei, que instituiu a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ela diz o seguinte, que é da competência dela, constitui suas diretrizes gerais, reprimir fatos e ações que configuram, possam configurar, competição imperfeita ou infrações à ordem econômica. Então, quando a gente olha para o sistema brasileiro de concorrência e a gente pensa simplesmente no CAD, como um tribunal administrativo que vai controlar as aquisições, as fusões e as infrações, a gente chega à conclusão que as agências entram também fazendo esse papel. Qual é a importância de se definir isso? E aí vem um conceito mundial que a gente tem na doutrina de agência reguladora. Há um limite muito tênue, há uma linha muito tênue entre a troca técnica de uma agência reguladora e os agentes privados e, eventualmente, palavras que a gente já ouviu de manhã, que seria a teoria da captura, ou seja, a agência privada ser capturada, quer pelo poder público e quer pelo poder privado. Vou explicar isso melhor. Quando eu analiso uma agência reguladora, vamos pensar na área de petróleo. A gente teve um caso nos Estados Unidos, que era a MMS, que era uma agência, era equivalente à ANP de lá, e que foi extinta. Por quê? Foi extinta porque entendeu-se que os agentes públicos estavam trocando muitas informações com os agentes privados, mas naquele segmento, que é um segmento petrolífero, existe muita informação técnica na área de engenharia, na área de sísmica, extremamente aprofundada, que você, às vezes, um player, ou seja, a agência às vezes aprende com o setor privado e o setor privado aprende com a agência. Onde está esse limite entre o aprendizado do agente privado com o agente público e qualquer coisa que extrapole isso, que fuja ao campo da legalidade? Essa é uma coisa a gente analisar. Mas o mais importante da gente analisar, enquanto a gente trata de agências reguladoras, e quando a gente analisa a concessão rodoviária, não sob o enfoque do direito administrativo, não sob o enfoque do direito constitucional, não sob o enfoque do consumidor, mas sob o enfoque do direito da concorrência em si, é muito importante que a gente analise o seguinte, chega à seguinte conclusão: existe comando legal para que a Agência Nacional tenha um comando proativo. E mais, olha o que fala o artigo 20, são objetivos das agências nacionais e aí da regulação de transporte. Lá no B, harmonizar, preservando o interesse público, etc. e tal, impedindo situações que configurem
competição imperfeita ou infração. Então, não só estão nos princípios gerais, como estão nas diretrizes básicas da NTT. E a Artesp, nessa mesma linha, também tem um comando. A Agência do Estado de São Paulo tem um comando específico. Olha só, um dos objetivos fundamentais. Significa que quando o agente público ele senta na cadeira dele e ele pensa na norma que vai ser emanada, o que deve permear, o que deve ungir o pensamento dele são os princípios fundamentais e proteger os usuários do abuso de poder econômico que vise a dominação de mercados, a eliminação da concorrência ou aumento arbitrário dos lucros. Eu queria chamar a atenção que aqui a gente não está falando que vai acontecer o abuso, que vai acontecer a eliminação, mas que visem, se tiver alguma possibilidade de determinada conduta, determinada prática ou determinada obrigação contratual na sua aplicação prática, ser tendente a gerar essa conduta, ou seja, nasce aí o elemento, o princípio fundamental, a diretriz fundamental da agência para que ela possa agir. E assim ela o fez, tanto que determinou a portaria. Então, até aqui, estamos sintonizados. Primeiro, que o comando constitucional, ele não termina em si mesmo. Segundo, que em se tratando de matéria de concessões rodoviárias, isso não é uma fotografia, é um filme. A vida prática do consumidor, que nem havia dito o professor Paulo, e a vida prática na seara econômica não pode ser uma fotografia, onde eu olho aquela fotografia, passado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, e eu falo, ah, que linda fotografia. É um filme. O tempo todo a gente vai modificando. E assim funciona nas nossas práticas, no dado cultural, na ação do poder público. Quantas e quantas vezes o poder público não faz uma norma, vê que aquela norma não atinge a finalidade para a qual foi feita e cria outra norma, revogando aquela primeira para tentar fazer a correção de percurso. Isso é natural da vida e isso é importante que a gente saiba que existe. Outro ponto que a gente queria analisar aqui, então, é uma coisa que eu observei da palestra do professor Paulo, mas que eu não quis fazer a pergunta, senão eu ia estragar a minha, né? Que o consumidor, nós temos muita dificuldade de identificarmos qual é o nosso papel. Vou dar um exemplo, professor João Paulo. Eu compro a passagem aérea. Naquele momento que eu comprei a passagem aérea, peguei o papelzinho, eu tenho certeza que eu sou o consumidor. Pisei dentro do aeroporto, quem me regula ali é a Infraero. Ou seja, eu sou um administrado. Mas será que quando eu sou administrado eu deixo de ser o consumidor? Se o sujeito bate a minha carteira, na fila de eu entrar na sala de embarque, tem uma delegacia da Polícia Civil ali no aeroporto de Congonhas que vai fazer a diligência. Todavia, se estiver dentro da sala de embarque, eu vou ter que chamar a Polícia Federal e a Polícia Federal que vai fazer o registro. Ou seja, até que ponto a própria atividade fiscalizadora com relação ao poder de polícia, ela não muda? Fora do aeroporto, pisei no aeroporto, entrei na sala de embarque, entrei na aeronave. Então, em determinados segmentos, e eu acho que a concessão rodoviária causa essa confusão, o sujeito não se vê, às vezes, como consumidor. Daí porque a palestra do professor Paulo foi elucidativa e foi definitiva. Você utiliza um serviço concessionário, mas antes de tudo você é consumidor. Ou seja, até que ponto o enforcement, a força da lei do Código do Consumidor, às vezes não é tolhida diante do sujeito do raio-x, diante do sujeito que manda você para falar assim, não, você só vai embarcar se você preencher atrás da sua passagem aérea, de onde é que o telefone de alguém conhecido para o caso de morte. Até que ponto eu tenho que seguir tal ou qual norma ou até que ponto eu não sou constrangido com alguma prática, enquanto tudo que eu me vejo ali é como um consumidor que quer pegar a passagem aérea. Vamos entrar nessa seara, então, para a gente entender o que aconteceu e como esse filme vem se modificando. Vamos lá. Em 2003, e aí todas as informações, que nem o professor Paulo trouxe os livros dele, todas as informações aqui não só são públicas, como 99% delas está na internet. O que não está na internet é que foi extraído de algum jornal e é fácil, eu tenho acesso se alguém precisar.